Bom dia, boa tarde. Então vamos hoje, para a nossa leitura do livro de Eclesiastes. Hoje é o capítulo 3, E é um texto bem conhecido. E vamos dar início, orando, apresentando ao Senhor este tempo, agradecendo. Amém. Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença para Te agradecer por este tempo, Pai. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Senhor, eu entrego aqui, Senhor, vidas que vão estar vendo esse vídeo, que elas venham ser edificadas, transformadas pela Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra alcance corações que realmente queiram, aprender de Ti. Que nós possamos focar, Senhor Jesus, nas coisas eternas. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai. E que nada venha de mim, mas que tudo o que eu for dizer seja direcionado pelo Espírito Santo, Pai. E que a Tua vontade seja estabelecida sobre nós. Sim, eu oro, Senhor, e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, vou falar de uma forma bem resumida, sobre o livro de Eclesiastes. Estamos fazendo essa jornada de leitura, E o capítulo 3 é um texto que nós já conhecemos, é um texto bem conhecido, que fala sobre o tempo, Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol, tempo de plantar, de colher, de nascer, de morrer. Então a gente sabe que é um texto bem conhecido. E aqui, para que o vídeo não fique tão longo, eu quero destacar alguns pontos que o escritor, nos mostra e nos traz a refletir sobre isso. E eu queria, ler aqui a primeira parte para a gente poder dar início a essa meditação. Aí diz assim: há um tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então a gente sabe que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, E estabelecido por Deus muito antes mesmo da gente, estarmos aqui. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Aqui ele já, no verso 9, ele já faz uma pergunta. O que ganhamos nós, trabalhadores, com o nosso esforço? Ele, no capítulo 2, ele diz ali que provou de todas as coisas e procurando um sentido para a vida, E aqui ele pergunta: que ganho nós temos com o nosso esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Olha que lindo isso daqui. É algo que eu queria destacar, Que o Senhor, Ele sim, está no controle, no governo de todas as coisas. Ele é soberano, Mas nós vemos aqui que, destacando esse texto, a partir do verso 11, ele fez tudo, apropriado no seu tempo. O Senhor colocou em nós o anseio pela eternidade. Isso é algo surreal, Somente o Senhor que faz com que nós venhamos ansiar pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nós, pessoas que somos finitas, por isso que o escritor sempre vai dizer
que é evento, que é perca de tempo, as coisas, que é a vaidade, pelo fato de que nós vamos viver tudo aqui, desfrutarmos tudo aqui, assim como ele no capítulo 2 desfrutou de todas as coisas, teve, né, tudo o que ele queria, e ainda assim nós não somos capazes de entender o que Deus fez, porque somos pessoas finitas e Deus é eterno, é incomparável, é um Deus que nós, nem mesmo a eternidade é capaz de fazer com que nós conheçamos plenamente o Senhor, né? Então, assim, nós como seres finitos queremos entender algo que está muito além daquilo que a nossa pequenez, né? A nossa futilidade como seres humanos, né? Queira entender. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Isso é muito legal, porque apesar das nossas fraquezas, que apesar da nossa futilidade, vamos dizer assim, o Senhor ainda nos dá essa direção de fazermos o que é bom enquanto vivemos. Aproveitar, o Senhor ainda nos dá esse privilégio de ainda estarmos aqui vivendo para a glória dele, para o nome dele ser reconhecido, para o nome dele ser glorificado em tudo que fizermos. Ainda assim, ele nos dá a oportunidade de sermos felizes e praticar o bem enquanto vivemos aqui, né? Descobri também que poder comer, beber, ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus, mais uma vez, uma recompensa do Senhor, né? De vivermos aqui, aproveitarmos daquilo que o Senhor nos proporciona, porque tudo vem dele, né? Se trabalhamos, se acordamos, se estamos bem, se estamos vivos, se temos o fôlego de vida, foi porque ele nos deu, ele nos proporcionou estarmos aqui, né? Aí diz aqui: sei que tudo o que Deus fez, sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Então a gente vê aqui que às vezes a gente, com o nosso desejo de justiça, queremos que as coisas aconteçam na hora, queremos que o Senhor haja naquele momento. Muitas das vezes a gente faz um pedido, fica em oração, mas a palavra deixa bem claro aqui que há um tempo determinado para todas as coisas, e isso não está nos nossos controles, está no controle do Senhor, porque é Ele quem governa, é Ele quem rege a terra. Tudo, né, está no controle e no governo dele, né? Nós vemos assim que há muita injustiça nos tempos de hoje, nós vemos isso. Não só hoje, mas muito tempo, né, atrás. Há muita injustiça, mas ainda assim o Senhor é fiel e justo, né? Ele é a própria justiça. Então nós devemos nos apegar nele. A nossa esperança deve estar em Cristo, né? Não nas coisas aqui, né? A justiça do homem, ela é falha, né? Mas nós sabemos que o Senhor é um justo juiz. Vamos ver aqui também, no verso 18, também pensei, Deus prova os homens para que vejam que os que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre o homem, também morre o outro. Assim também como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, o homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem
sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontece depois de morto? Mais uma vez aqui, a nossa esperança tem que estar firmada em Cristo, porque Ele sim é a eternidade, Ele é o que faz dar sentido à nossa vida, porque o Senhor faz com que os nossos olhos enxerguem a eternidade. Ele colocou em nosso coração, né, o anseio, o desejo pela eternidade. Então, assim, mais uma vez aqui, eu vejo que o leitor faz a gente refletir de que adianta ter tanto, de que adianta querermos status, querermos ser enxergados neste mundo, quando na verdade nós fomos chamados para um propósito eterno, né? Aqui, muito legal a comparação do homem com o animal. Nós realmente temos o fôlego de vida assim como os animais. Nós realmente viemos do pó e voltaremos ao pó. Porém, a nossa vida após a morte é só Cristo quem pode determinar isso, né? E nós, como cristãos, temos a esperança de uma vida eterna, de ver que esse mundo aqui é algo que nunca irá nos preencher completamente. A nossa satisfação, a nossa vida tem que estar firmada em Cristo, porque Ele sim é o autor e o consumador da nossa fé, Ele é o Deus eterno, Ele é quem nos preenche por completo, né? Ele quem faz com que as nossas vidas estejam firmadas na palavra, é Ele que coloca em nós o desejo de buscá-lo. Então, assim, mais uma vez o escritor ele nos mostra, né, que tudo aqui é fútil, tudo é fútil, mas enquanto estamos aqui ainda temos o privilégio de desfrutar daquilo que o Senhor mesmo nos proporcionou, né, de viver de uma forma que glorifique o nome de Deus, né, que o nosso dia a dia seja para glorificar o nome do Senhor, seja lavando uma louça, seja lendo a palavra, seja cuidando da casa, seja no trabalho, mas que nós possamos viver de uma forma que glorifique a Deus no nosso dia a dia, né? Nas coisas pequenas, até porque a nossa vida ela é feita disso, né? De coisas pequenas, de coisas que são comuns, né? Às vezes a gente quer ver algo extraordinário para glorificar o nome do Senhor, mas que nós venhamos trazer isso à nossa memória. Não há diferença entre o homem e o animal. Se o homem não tiver essa consciência de que é um ser eterno e de que nada aqui desse mundo possa nos preencher, nós não somos diferentes do animal, né? Então, assim, é essa reflexão que eu quero trazer hoje, né? Que há um tempo determinado para todas as coisas e todas as coisas estão no governo daquele que fez o céu e a terra e daquele que nos deu o fôlego de vida. Então, que nós venhamos confiar nele plenamente, que nós venhamos depositar a nossa confiança nele, que o Senhor venha ser o centro da nossa vida e que tudo que está aqui nós venhamos ter na nossa mente, que é uma cópia daquilo que é eterno, né? O que vivemos aqui é uma mísera cópia daquilo que é eterno, né? Então, que o Senhor nos capacite, nos dê sabedoria, abra o nosso entendimento, nos dê discernimento para vermos que nada nesse mundo pode preencher aquilo que somente o Senhor, somente a eternidade pode saciar a nossa sede, a nossa fome e o nosso anseio pela presença de Deus. E que essa presença, essa fome e a sede faça com que nós venhamos também deixar isso, uma marca na vida das pessoas, para que elas também possam ter esse anseio, essa busca incessante de fazer aquilo que o Senhor quer, de fazer as coisas de acordo com a vontade dEle, de realmente nos colocarmos em obediência, de realmente nos colocarmos
posicionados para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, dentro do tempo que Ele quer. Que o Senhor nos ensine a obedecer e andar de acordo com o tempo que Ele quer, da maneira como Ele quer. E em meio a esse tempo, nós venhamos desfrutar daquilo que Ele nos proporciona com alegria, com uma vida grata, né? Sabendo que isso daqui é simplesmente um sopro, né? Que há algo muito além daquilo que possamos imaginar. Amém? Então, né, que você possa ler com mais calma, refletindo nessa palavra de hoje, que a gente venha usar, né, essa palavra de hoje, até mesmo por questão, né, de uma era de pessoas que andam com crises de ansiedade. Então, assim, que nós venhamos ter essa mentalidade e também que a nossa forma de ver transforme a vida de outras pessoas. Que elas venham crer que o Senhor está no controle de todas as coisas e muitas das vezes coisas não irão acontecer porque não é o tempo. Então, que o Senhor nos ajude a manter a nossa fé em ação e que o nosso coração esteja guardado de toda a ansiedade, de tudo aquilo que nós queremos apressar e ainda não é o tempo que o Senhor quer, que o Senhor determinou. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor Jesus, por nos darmos, Senhor Jesus, o privilégio de estarmos aqui, de vivermos uma vida, Pai, que glorifique o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor venha acalmar, Senhor, os corações que ainda esperam coisas que não aconteceram, porque ainda não é o tempo que o Senhor determinou, ou talvez nem aconteça, porque não é o que o Senhor quer. Nos ajude a entendermos que o Senhor está no controle de todas as coisas e nada foge daquilo que o Senhor já determinou muito antes da fundação do mundo. Eu oro para que o Senhor venha guardar lares, famílias e que venhamos ser um instrumento, Senhor, em Tuas mãos, Pai, em tempo e fora de tempo. Muito obrigada por tudo, Senhor, e que o nosso dia a dia seja para glorificar o Teu nome, Pai. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém.